Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Meu nome é Marcos Venício e quero convidá-la e convidá-lo para a nossa aula de número 112 da obra O Céu e o Inferno, ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo. Na aula de hoje, inclusive aula muito interessante, nós vamos começar o capítulo 6 de o livro O Céu e o Inferno, ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo, e veremos agora a evocação, de espíritos criminosos arrependidos, tá? Espíritos que cometeram crimes, mas se arrependeram. O primeiro deles, muito interessante para os nossos estudos, e aprendizado, vai ser a história do senhor Verger. Ele foi o assassino do arcebispo de Paris. O contexto é o seguinte: no dia 3 de janeiro de 1857, o Monsenhor Cibor, arcebispo de Paris, saindo da igreja de Saint-Étienne-du-Mont, foi ferido mortalmente por um jovem padre de nome Verger. O culpado foi condenado à morte e executado em 30 de janeiro. Ele foi executado com a decapitação, tá? Enfim, teve a cabeça cortada. Até o último momento não testemunhou nem lamento, nem arrependimento, nem sensibilidade. Ou seja, até o momento de sua morte, ele só demonstrou revolta. Ele foi evocado no mesmo dia da sua execução e ele deu as seguintes respostas. Foi feita a evocação. Estou aqui retido no meu corpo, ainda. Segunda questão. É que a vossa alma não está inteiramente desligada de vosso corpo? Não. Tenho medo e não sei. Esperai que eu me reconheça. Eu não estou morto, não é? Terceira pergunta. Arrependei-vos do que fizeste? Resposta. Errei em matar, mas fui empurrado pelo meu caráter, que não podia sofrer humilhações. Evocar-me-eis uma outra vez. Observe que aqui ele já mostra arrependimento. Ele se arrepende do que fez. Quarta pergunta. Por que já quereis ir? Resposta. Teria muito medo se o visse. Temeria que ele fizesse o mesmo comigo. Olha só, arrependido, com remorso e ainda com medo de encarar aquele que foi sua vítima, Quinta questão. Mas não tendes a temer, uma vez que a vossa alma está separada do vosso corpo. Afastai toda a inquietação, ela não é razoável. Observe o cuidado do dialogador de não enganar o espírito. Ele já afirma que, não, você já está separado do corpo. Em outras palavras, você está morto, fique tranquilo, não há nada de mal que algum vivo possa fazer contigo, Aí a resposta, que quereis? Sempre sois senhor de vossas impressões? Não sei onde estou, eu sou louco. E aí interessante o convite desse espírito, afrontando o dialogador, perguntando se ele tem o pleno juízo, ele tem a plena consciência, e ele não está assim bem ciente de que morreu, não. Tanto é que ele acha que está louco. Aí vem a sexta questão. Tratai de vos tranquilizar. Resposta, eu não posso, uma vez que sou louco. Esperai, vou fazer voltar toda a minha lucidez. Observemos, que ele, o senhor Verger, está num estado de perturbação muito grande. O que vem é a oitava questão. Orai, grande é a misericórdia de Deus, oremos convosco. E olha só que coisa linda, de novo o concurso da prece, o concurso da oração. Resposta, sim, a misericórdia de Deus é infinita, sempre o acreditei. Nona questão, agora dai-vos melhor conta de vossa posição? Resposta, é tão extraordinária que eu não posso ainda dar-me conta. E aí, muito importante a atenção para a décima questão, a décima pergunta, muito instrutiva. Vedes a vossa vítima? Olha só a resposta.
Parece-me ouvir uma voz parecida com a sua, e que me diz: eu não te quero mais, mas é um efeito da minha imaginação. Eu estou louco, vos digo, porque vejo o meu próprio corpo de um lado e a minha cabeça de outro. E, entretanto, parece-me que é vivo, mas no espaço entre a terra e o que chamais céu. Sinto mesmo o frio de um cutelo caindo sobre o meu pescoço, mas é pelo medo que tenho de morrer. Parece-me que vejo quantidade de espíritos ao meu redor, mas olhando com compaixão. Eles conversam comigo, mas não os compreendo. Veja bem, que relato, né? Que estado de perturbação. Ele vendo o corpo, né? Com a cabeça separada do corpo, ele estando, né, no firmamento, né, em órbita da Terra, né, é onde ele está entre a Terra e o céu, ou ele está em órbita da Terra, ou está pairando em algum lugar do firmamento, e é interessante porque esse lugar entre a Terra, entre a superfície da Terra e o céu, e aí o céu nós não podemos precisar se ele se refere às nuvens, ou se ele se refere ao espaço sideral, uma coisa não podemos negar: ele está num lugar calmo, tranquilo, propício para ele refletir sobre si mesmo, sobre a nova situação, e está mais suscetível à ajuda dos bons espíritos que queiram ajudar. Muito interessante. Muito interessante. 12ª questão. Entre esses espíritos, há algum cuja presença vos humilhe por causa de vosso crime? Resposta: eu vos direi que não há senão um que temo, aquele que feri. Olha o nível de remorso com que ele está, né? 12ª questão. Lembrai-vos de vossas existências anteriores? Resposta: não, estou no vago. Creio sonhar. Uma outra vez é necessário que eu me reconheça, ou seja, a perturbação é óbvio, né? Muito recente ainda. 13ª questão, só que agora, numa evocação feita 3 dias mais tarde, 3 dias depois. Reconhecei-vos melhor agora? Olha a resposta. Sei agora que não sou mais desse mundo e não o lamento. Lamento o que fiz, mas o meu espírito está mais livre. Sei melhor que há uma série de existências que nos dão os conhecimentos úteis para nos formarmos, nos tornarmos perfeitos, tanto quanto a criatura o possa. Interessante, né? Somente 3 dias depois, foi até bem rápido, né, para esse espírito, e olha a consciência dele. Ele já entende que morreu, já entende que o processo de reencarnação, as múltiplas existências são muito importantes para o depuramento, né, para a pessoa tornar-se melhor, para aprender e ir evoluindo. Né? Muito interessante. A 14ª questão. Fostes punido pelo crime que cometestes? Resposta: sim, lamento o que fiz e sofro por isso. Agora presta atenção na 15ª questão, para nós entendermos bem a real natureza dessa punição, tá? De que maneira fostes punido? E olha que resposta. Dele sou punido porque reconheço a minha falta e dela peço perdão a Deus. Sou punido pela consciência de minha falta de fé em Deus e porque sei agora que não devemos cortar os dias de nossos irmãos. Sou punido pelo remorso de ter retardado o meu adiantamento, fazendo falso caminho e não tendo escutado o grito de minha consciência, que me dizia que não era matando que chegaria ao meu objetivo. Mas deixei-me dominar pelo orgulho e pelo ciúme, enganei-me e disso me arrependo, porque o homem deve sempre fazer esforços para dominar as suas más paixões, e eu não o fiz. Então veja aí que nível de punição, não é aquela punição de um Deus que fica anotando como se fosse um funcionário, anotando erros e acertos e punindo e premiando. Não, é a punição da própria consciência, muito mais efetiva, muito mais contundente e muito mais eficaz. Vem a 16ª questão.
Que sentimento experimentáveis quando vos evocávamos, quando os evocamos, né? Resposta: um prazer e um temor, porque não sou mal. Olha o benefício, né, da evocação, o benefício que temos em nossas mãos de através da propriedade mais que natural da mediunidade ajudar os nossos irmãos também, né? 17ª questão. Em que consistem esse prazer e esse temor, né? Ele falou que tem um prazer e temo, né? Então a pergunta lógica, no que consiste esse prazer e esse temor? Resposta: um prazer de entreter-me com os homens e poder em parte reparar a minha falta, confessando-a. Um temor que não saberia definir, uma espécie de vergonha por ter sido assassino. Talvez ele realmente ele não é uma pessoa má, falhou, como cada um de nós pode falhar também, não é verdade? E está arrependido, tem vergonha por isso, mas sente-se bem em se confessar, em falar a respeito e principalmente em não ser julgado. 18ª. Quereis ser reencarnado nesta terra? Resposta: sim, eu peço e desejo encontrar-me constantemente exposto a ser morto e disso ter medo. Olha só interessante, ele não só quer ser reencarnado, como ele acha que precisa ser punido com a ameaça da morte ou até possivelmente com a morte. Bom, e aqui encerra-se a evocação dele, né, do senhor Verger. O Monsenhor Cibor, ele foi evocado também, né? O senhor Cibor, Monsenhor Cibor, que foi assassinado, né? Sendo evocado, disse que perdoava o seu assassino e orava para o seu retorno ao bem. Acrescentou que, embora presente, não se mostrou a ele, para não aumentar o seu sofrimento. O medo de vê-lo, que era um sinal de remorso, já era um castigo. Olha só que bondade ao do arcebispo, né, que foi assassinado. O perdoou, estava perto dele, ajudando em vibrações, né, através da prece, e ainda teve a bondade, a caridade de não se mostrar. Sinal de que o espírito pode sim, o espírito com uma certa evolução, conhecimento e capacidade, ele pode tornar-se visível ou não para outro espírito, né? O Monsenhor, ele preferiu ficar na invisibilidade para ele, para evitar a vergonha, evitar o constrangimento, né? Que nobre, né? Que nobre. Foi feita uma pergunta ao Monsenhor. O homem que comete um assassino sabe, em escolhendo a sua existência, que se tornaria assassino? Olha, essa questão muito importante. A pessoa já nasce para ser um assassino? A pessoa já escolhe esse tipo de reencarnação? Olha, eu vou reencarnar porque eu preciso assassinar fulano de tal. Será que isso existe? Olha a resposta: não. Sabe que, escolhendo uma vida de luta, há chance para ele de matar um de seus semelhantes, mas ignora se o fará, porque quase sempre teve luta nele. E convenhamos, gente, já imaginou que ridículo seria? Seria um contrassenso, seria ilógico, sabendo que Deus é quem aprova reencarnações. Não, eu vou pedir a Deus para reencarnar para ser um assassino, e Deus ser conivente com isso? É óbvio que não, né, gente? É óbvio que não. Muito pelo contrário, os espíritos, quando têm consciência, eles pedem para resistirem a esse arrastamento. Ele pode até pedir provas para isso. Uma vida em que ele tenha a oportunidade de lutar contra essa tendência. E aí, se ele realmente não assassinar ninguém, ele venceu a prova, ele saiu como vencedor. Assim como se ele cair, como muitos e muitos e muitos caem, ele sairá da encarnação como um perdedor, ele terá falido na reencarnação. Mas não que Deus conceda uma encarnação para a pessoa matar alguém. Isso é um contrassenso. Isso não está de acordo com a justiça divina. Não mesmo. Reflitamos todos sobre isso. Bom, no final tem uma nota de Allan Kardec, tá? Uma nota até um pouco comprida, eu vou ler na inteireza, tá? A situação de Verger no momento da sua morte é a de quase todos aqueles que perecem de morte violenta.
A separação da alma, não se operando de maneira brusca, estão como aturdidos e não sabem se estão mortos ou vivos. A visão do arcebispo foi-lhe poupada, porque não era necessária para nele excitar o remorso, ao passo que outros, ao contrário, são incessantemente perseguidos pelos olhares de suas vítimas. Né? Ou seja, cada caso é um caso, cada situação é uma situação. A enormidade de seu crime, Verger acrescentara, não está arrependido antes de morrer. Estava, pois, em todas as condições exigidas para incorrer na condenação eterna. Entretanto, apenas deixou a terra e o arrependimento penetrou-lhe a alma. Ele repudiou o seu passado e pediu sinceramente para repará-lo. Não foi o excesso de sofrimento que o empurrou, uma vez que não teve tempo para sofrer. Foi, pois, somente o grito de sua consciência que não escutou durante a sua vida e que escuta agora. Por que, pois, isso não lhe foi levado em conta? Porque há algumas horas de distância o que o salvaria do inferno não poderia mais. Porque Deus, que foi misericordioso antes da morte, seria sem piedade algumas horas mais tarde. E aqui é muito interessante a reflexão do Kardec, que de novo toca naquele ponto, né, da condenação eterna ao inferno, ou da ascensão direta ao céu, que é uma ilusão, né? Pois se a alma vive, se o espírito é imortal, por que a misericórdia de Deus só existiria quando o espírito está na carne? Se o espírito sai da matéria, então a misericórdia de Deus, ela falta, ela se escasseia? É disso que Kardec está falando. E é claro que não. A misericórdia de Deus é infinita. E a justiça também. Tanto é que ele concede a oportunidade de reparo numa nova existência. E não condena seus filhos ou suas filhas ao tormento eterno. Com certeza, muito interessante. Poder-se-ia admirar da rapidez da mudança que se opera, algumas vezes, nas ideias de um criminoso endurecido até o último momento, e naquele que a passagem para outra vida basta para fazê-lo compreender a iniquidade de sua conduta. Esse efeito está longe de ser geral, sem isso não haveria maus espíritos. O arrependimento frequentemente é mais tardio e daí a pena se prolonga em consequência, pena consciencial. Como eu falei anteriormente, existem casos e existem casos. Cada pessoa é uma pessoa. Me perdoem a redundância. Então nós não podemos generalizar. Tem a maioria das vezes e a minoria das vezes. Mas, no final das contas, cada um responde por si e cada uma vai responder à sua maneira. E Kardec encerra o seu comentário da seguinte forma: a obstinação no mal durante a vida é, por vezes, uma consequência do orgulho que se recusa dobrar e confessar os seus erros. Depois, o homem está sob a influência da matéria, que lança um véu sobre as suas percepções espirituais e fascina-o. Esse véu tombado, uma luz súbita o aclara e ele se encontra como desiludido. O pronto retorno a melhores sentimentos é sempre o indício de um certo progresso moral cumprido, que não pede senão uma circunstância favorável para se revelar. Ao passo que aquele que persiste no mal, mais ou menos por muito tempo depois da morte, incontestavelmente é um espírito mais atrasado, em quem o instinto material abafa o germe do bem, e a quem são necessárias novas provas para se melhorar. É isso, é simples desse jeito. Que coisa interessante. Orgulho, egoísmo, apego à matéria é o que nos faz falir. E o corpo material, claro, ele diminui a potencialidade do espírito que somos, ele embota certas percepções. É por isso que precisamos, em vida, procurar as coisas espirituais, como Jesus já nos aconselhava, né? Buscar primeiro as coisas do reino, as coisas espirituais. E não viver numa vida atormentada por posse, eu quero, eu preciso ter, eu preciso ter. E a pessoa acaba tendo, sim, tem. Se ela se esforçar, ela tem.
e enlouquece na mesma medida. Espero que vocês estejam entendendo o que eu quis dizer com isso. Porque nós podemos, mesmo no corpo físico, esse corpo denso, mas que é maravilhoso, cultivando a vida espiritual, na prática da oração e, sobretudo, na prática do bem, da caridade, abrimos as percepções da nossa mente. O que de fato acontece quando você se desencarna, que se despoja desse corpo material, e aí sim, uma luz que outrora você não deixava penetrar, agora desprovido do corpo, finalmente a luz, e essa luz divina eu só posso chamar de Deus, na minha percepção. Ela te atinge, e aí você finalmente vê, talvez com aqueles olhos que Jesus dizia que quem tiver olhos de ver, que veja, são olhos espirituais, não olhos da carne. E aí você percebe. E aí quando você já tem um certo adiantamento, como o senhor Verger demonstrou tem, aí você já se arrepende, você mergulha no remorso e muda. Caso contrário, você se torna renitente, e aí não tem jeito, tem que voltar de novo, e de novo, e de novo, e de novo, e de novo, até conseguir aprender. É o jeito de ser das coisas. Bom, era essa a nossa aula de hoje, espero que vocês tenham gostado. Amemo-nos como Jesus nos amou, isso é fundamental para conseguirmos sucesso. Beijo no coração de todas e todos e até a nossa próxima aula. Deus nos abençoe a todos e todas.